O carnaval acabou, mas deixou como herança as músicas chicletes e as coreografias que até as crianças sabem dançar. É só olhar em uma das redes sociais mais famosas de vídeos curtos e você vai encontrar milhares de meninas e meninos dançando e cantando músicas carregadas de refrões sexualizados. A coreografia também tem gestos que simulam situações que envolvem sexo. A verdade é que as músicas erotizadas, sejam elas de axé, funk, sertanejo, forró, se tornaram uma febre entre meninos e meninas em todo o país, mesmo que muitas vezes eles nem entendam o que estão ouvindo ou dançando. E aí vem o debate. Esse tipo de música traz algum problema para as crianças? Qual o impacto que elas podem ter? Ou realmente não tem nada demais? Esse é o nosso papo aqui no estúdio. Eu recebo, você pode mandar sua opinião, é claro. Eu recebo a Ana Paula Cunha, psicóloga, a Paula, que tem um filho de 5 anos. Sim. E temos aqui também mais uma personagem que chegou agora, a Josélia, que vai trazer o relato dela sobre os filhos dela. Tem 3 adolescentes, né? Você tem 3 adolescentes. Fala no microfone. Boa tarde. Boa tarde, eu tenho 3, mas no total são 5. 5 filhos? São 5. O que você acha sobre isso? Eu não concordo, porque eu tenho os meus filhos e, graças a Deus, eu trouxe até uma que está aqui e ela tem vergonha de mostrar o corpo, entendeu? E outra, adultetizar criança não é bom. Por que não é bom? Porque tem pedófilos, tem outras homens que se atraem por isso. Então, eu mesmo não permiti nunca. Eu abri o TikTok ontem, uma semana atrás, particularmente. Não apoio crianças. Mas você acha que consegue controlar o que os seus filhos estão acessando nas redes sociais? Controlo. Consegue? Tudo? Consigo. Olho, elas são fã de BTS, essas coisas assim, não curte essas coisas em TikTok, Instagram, não. Controlo. Sou mãe solo, mas porém uma mãe que trabalha por conta própria e presente na vida dos meus 5 filhos. Linha dura, Josélia. Eu sou linha dura. Agora, Paula, você já tem um menininho, uma criança pequena, né? 6 anos. 6 anos. Qual a sua preocupação em torno disso? Na verdade, ele vai reproduzir todos aqueles movimentos que ele assistir. Assim, eu tenho evitado, na verdade, colocar algumas músicas, ir a alguns lugares. Então, eu me importo muito hoje. Antigamente, a gente não sabia, a gente não tinha ideia. Quando a gente era criança, a gente dançava todas as músicas, como a gente conversou, El Chan, e a gente não entendia muito bem o que a gente estava fazendo. Hoje, a gente consegue observar o comportamento como meu filho. Eu sei muito bem o que ele está ouvindo, então eu evito. Então, esse carnaval, a gente foi no Parque Moscoso e teve as bandinhas de carnaval e tudo mais. Mas teve um momento que eles colocaram várias crianças para poder dançar o TikTok. Meu filho nem sabe as danças. Ele estava lá brincando. Então, eu acho que eu estou pensando bem e está acontecendo. Aí que tá. Olha, eu estava conversando com as meninas aqui durante a reportagem e assim, na minha época era El Chan. Então era dançando na boquinha da garrafa, depois de 9 meses você vê o resultado. E eu nem imaginava o que isso significava. Só fui entender depois de adulto. Acontece que hoje a gente tem um negócio, vou mostrar aqui, chamado isso aqui, celular. Rede social, que coloca todas essas brincadeiras que às vezes a criança nem tem noção no mundo da internet. E aí ganha outra dimensão. É por aí, Ana Paula. Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Como você mesmo falou, posso pegar seu telefone? Claro, aqui. Depois que inventaram uma câmera fotográfica no celular, isso mudou o mundo. Dizem que é uma das piores invenções, né? Poder de alavancagem, né, Lucas? Desse jeito. E ele também tem um poder de vício, né? Por quê? Porque ele traz um prazer imediato. E às vezes você está ali em um prazer imediato por muito tempo, deixando todas as suas atividades de lado, né? Quando a gente fala de uma criança, até deixando de comer, deixando de estudar, privação de sono. E não precisa ser só na criança, não, tá? Você vê aí jovens hoje dessa geração internet, que hoje tem seus 30 anos, tem a Paula aqui, né, que é nutricionista, que eu conversei um pouquinho,
sem educação alimentar, porque ele não parou para comer, ele não para olhar, né, para a comida. Então tem tem um poder de sedução enorme, né? O tal da tela, no celular, no tablet, essa internet a qualquer momento. Na minha época não era assim, né? Na época de vocês, todas também não era assim. Agora, na sua opinião, Ana Paula, realmente há problemas em torno de ver uma criança dançando macetando, el-chan? Ou a maldade está no adulto, na rede social? É equilíbrio, ok? Você não deixa a sua criança sozinha numa praça, né, de 7 anos. Você deixaria, Paulo, sua criança sozinha lá na praça? Então, a internet, né, ela é uma praça com um nível de alcance muito maior. Então, acho que vai muito do seu estar presente naquilo ali, do conversar sobre, né, do nível de consciência que você vai trazendo. Porque a criança, como a psicóloga anterior falou, né, o córtex pré-frontal da criança e do adolescente ainda não está maduro. Então, existem coisas que ela está em fase de aprendizado. Então, estar presente. É muito importante estar presente. Josélia, como você consegue estar presente com seus 5 filhos, 3 deles adolescentes, não é? Sim. Nesse mundo da internet e das redes sociais? Eu sou criadora de conteúdo. Nem eu mesma me sensualizo em redes sociais. Então, assim, eu não permitiria filho meu fazer esse tipo de dancinha, essas coisas que vêm acontecendo. Para mim, é um perigo. Para mim, o celular não representa perigo. Para mim, o perigo está nas pessoas, porque o celular não faz mal para ninguém. A gente que faz o uso dele. Então, o devido correto do uso do aparelho celular está na gente. Assim eu creio, mas o porém, você pegar a tua criança e usar para ganhar meios de dinheiro, igual esse carnaval, eu não curto carnaval, não tenho nada contra quem curte, mas eu não deixaria e nem deixo o filho meu sozinho, nem com homem, nem com mulher, porque eu não confio nem, desculpa, meu Deus, nem meu pai, nem minha mãe. Uhum. Então, assim, para mim, a rede social é um perigo, sim. E o TikTok também, mas o porém, a partir do momento que você controla, porque o meu está lá para a minha criança. Então, eu controlo na minha conta. Tem a conta lá que você coloca para o seu uso ou para a tua criança. Então, você loga um conjuga no outro, que você recebe o que tua criança vê no teu aparelho. Então, minha conta tem 12 anos e o que meus filhos vê, eu vejo no meu aparelho. Só que, porém, eles não sabem. Agora eles sabem. Estão vendo? Já era. Então, assim, uma criança de fraldinha dançando vai fazer com o quê? Que tem muitos hoje em dia que você vê muitos sequestros relâmpago, crianças que somem por causa de ver de quê? Por prazeres de pedófilos. Então, é contra esse. Eu não sou a favor, nunca. Pode ser artista, pode ser famoso, pode ser o que for. Eu não apoio criança de maneira nenhuma a fazer dancinhas. E como é a conversa sobre isso com seus filhos, em especial os adolescentes? Eu sou o reflexo, eu sou o espelho deles. Então, se eles não me verem fazer, eles não vão fazer, porque eu sou um exemplo. Porque daí que você vem um exemplo. Porque se eu curtir noites e baladas, eles vão curtir. Para mim, os pais são o reflexo dos filhos. Desculpa te falar, mas a verdade é essa. Então, assim, eu tenho meu próprio negócio. Então, eu deixei de trabalhar fora para mim olhar meus filhos. Então, eu não vou pegar minha filha de biquíni e colocar ela em TikTok fazendo quadradinho de 8. Aí depois está com 13, 14 anos na gestação precoce. Eu tenho uma filha de 16, uma de 13 e uma de 14. Mas eu não tenho dor de cabeça. Uma das melhores alunas. Eu fui eleita uma das melhores mães na escola também. Olha só. Entendeu? Eu fui eleita uma das mães mais bem exemplares, até em igrejas mesmo, por eu estar ótima educação para os meus filhos. Para glória de Deus, não tenho nenhum envolvido em coisas erradas nenhuma. Vai a tua criação, isso eu tenho certeza. Mas o aplicativo depende do seu uso. Perfeito. Paula, e o seu filho é muito pequenininho ainda, né? Como é que você faz para que ele não fique seduzido pelas telas? Porque hoje em dia, a criancinha desse tamanho, isso aqui também, serve como babá eletrônica, seduz com os joguinhos, os desenhos, as séries. Como que você faz para que ele não comece desde cedo a ficar aficionado nisso aqui? Olha, tem mais ou menos 1 ano e meio que a minha televisão queimou. E eu decidi não comprar. E depois disso eu percebi que o comportamento dele mudou, e assim para melhor. Ele tá mais animado, tá brincando muito mais. A gente está tendo um tempo a mais juntos, né? O tempo de qualidade. Então eu determino um tempo também, quando ele pede meu telefone, eu determino um tempo, 20 minutos.
Aí o telefone desperta, ele, poxa, já acabou. Eu falei, já acabou. Mas não é todo dia. E antes, a gente às vezes não percebe, é o comportamento, como ela falou. A gente reproduz comportamento. Assim como nós reproduzimos os nossos pais, assim os nossos filhos também, eles se espelham. E a gente percebe muito bem. Tem um momento que nós estamos usando muito e a gente está querendo privar o filho. Eu tento equilibrar hoje, mas eu trabalho o tempo todo com o telefone. Então, eu tenho dias determinados que eu não trabalho para estar com ele. E aí eu tento, o máximo, não trabalhar. Legal. Ana Paula, o tal do limite é algo problemático, ainda mais quando a gente fala de criança e adolescente. O limite na hora de comer, na hora de acordar, na hora de dormir, limite para arrumar o quarto. E como é que se administra o limite de uso das redes sociais? Olha só, uma coisa que eu tenho visto são pais sem entender, sem compreender a importância do limite, né? O limite como se eu fosse ruim. Eu já ouvi essa pergunta, tá, Lucas? De eu perguntar para um adolescente de 11 anos, que hora você dorme? 2 da manhã. Aí eu falei, não, mas ele está com telefone. Eu perguntar para o pai, e qual a sua idade? Tá, eu falei, por que ele está com telefone até 1 e pouco da manhã, né? Então, o limite, ele é nosso papel. Eu nem sou psicanalista, mas tem uma parte do Freud que ele fala, né? Para eu viver em sociedade, eu preciso da lei, eu preciso do corte, né? Eu preciso disso para que eu possa conviver de forma saudável. Então, o limite é nosso e ele é por afeto. Ele é por amor. Por quê? É dormindo que a criança cresce, né? O hormônio do sono. Crianças, te dar um outro exemplo também, que foi bacana esses dias, uma criança que está sendo aí em busca de diagnóstico pelo autismo, né? Que pode ser que tenha, não está fechado esse diagnóstico. E aí, o que é mais fácil? Eu chegar em casa e dar o quê para a criança? Mais fácil eu entregar o tablet, ou não? O tablet quebrou, eu falei, maravilha, o tablet quebrou, eu falei, que delícia, né? Por quê? Outra coisa também que as crianças não estão tendo é o desenvolvimento de habilidade motora fina. Te dar um exemplo bobo. O Danone criou aquele Danoninho com tampa porque as crianças estão com dificuldade de abrir. Impressionante, okay? né? Então, esse limite, ele é necessário. É impressionante. Ele é um ato de afeto. Pois é impressionante porque, assim, tem que ter esse limite, mas em alguns momentos, principalmente na adolescência, a mãe, o pai, os responsáveis não têm controle sobre a vida do adolescente, principalmente quando começa a escola, começa os amiguinhos, aí o amiguinho mostra a rede social no celular dele, aí mãe, papai, eu também quero. A adolescência é a fase mais complicada em relação a isso? A adolescência é uma fase complicada em relação a isso, porque, como você falou, ele vê o colega, né? Mas eu falo o seguinte, a escola passa, o amigo passa, o filho será sempre seu. Né? Então, tem pais que usam app de limite de tempo. E é importante que essa autoridade, não estou falando de autoritarismo, ok? Que essa autoridade ela esteja na sua mão, porque ela traz até segurança para o outro. Segurança emocional de que tem alguém que sabe, né, alguma coisa e que vai me dar limite. Se eu não tiver limite, eu não vou saber lidar nem com a frustração no futuro. A gente não passa frustração, às vezes, no trânsito, né, no trabalho, na vida. Ele é um treino para a frustração que você vai passar. É isso aí, ó. Como se não bastasse educar um filho, uma filha, né, com todos os percalços de lições de vida que precisam ser dadas, agora as mães e os pais dessa nova geração precisam aprender a educar os filhos em relação a isso, né, as telas, a internet. Josélia, continue linha dura, viu? Linha dura, bem atenta ao que seus filhos estão olhando nas redes sociais. Tem que ser assim, não tem jeito. Obrigado pela sua participação conosco aqui nas redes sociais. Pode? Em termo, no controle parece incrível. Eu me acho, às vezes, uma supermãe. Na hora do almoço, janta, horário para dormir, elas mesmo colocam no modo silencioso para não me incomodar, você acredita? Porque eu tenho um ouvido biônico. Menina, Já vai tentar sabe, enganar a viu? dona Josélia. Muito obrigada, tá? Obrigado, dona Josélia. Tá Obrigada certíssima. mesmo. Obrigado, viu, a Paula, pela participação e a nossa psicóloga Ana Paula também, Obrigada, Lucas, conversando pelo aqui convite. conosco.